Bem, os temas são vários, porque as Escrituras nos concedem esses benefícios, os benefícios de lermos tanto e meditarmos igualmente de maneiras diferentes em tantos versículos, parágrafos e doutrinas, histórias que a gente vai do Antigo Testamento para o Novo, do Novo Testamento para o Antigo, e até mesmo naqueles textos onde já estivemos lendo, meditando, refletindo e até extraindo lições de novo, mais uma vez, eles se tornam reveladores, eles se tornam novos. Isso não quer dizer que eu vou falar aqui alguma coisa assim muito surpreendente para você nesta noite, mas talvez de um ângulo diferente, né? E eu começo com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se você é um cristão, você é um cristão? O pessoal que está aqui já respondendo e a turma aí do sofá também já podendo dizer se sim ou se não. Bem, se você é um cristão, você sabia que você tem uma dívida? Não, pastor, não tenho dívida nenhuma. Minha dívida já foi paga, aleluia, glória a Deus, né? Jesus já quitou o escrito que era contra mim. Verdade, em relação a essa dívida aí do seu passado, está correto. Jesus já pagou. Mas eu não estou falando dela, não. Eu estou falando de uma outra dívida que você tem. E continuo perguntando: você paga essa dívida? Você quita essa dívida? Não vou falar nem de todo mês, né? Porque as prestações costumam ser aí de 30 dias. Mas vou falar de todo dia. Né? Se você vai lá e deposita. Se você vai lá e é responsável com essa dívida. A Bíblia fala dela. A Bíblia fala que você, como cristão, você tem uma dívida. Quer ver? Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 13. Vamos ler. Eu vou lhe mostrar aí dentro desse texto que você é um devedor. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 13. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores. É isso mesmo que eu acabei de ler? Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente já observa nesse texto são os sinônimos relacionados a Deus, a Cristo e ao Espírito. Então, por exemplo, nesses versículos 9 e 10 aí, do capítulo 8, logo os iniciais que a gente leu, no 9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Menção ao Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus, ora, aqui falando de Deus, como tendo o Espírito sendo dele, habita em vocês. Ainda no versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o mesmo Espírito que é o Santo e que é o Espírito de Deus, também é o Espírito de Cristo. E diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, ou seja, essa pessoa não é de Jesus Cristo. E no versículo 10, que é o
o seguinte, né? Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A característica que mais define o verdadeiro cristão, do ponto de vista bíblico e teológico, é o Espírito Santo vivendo nele. Não tem outra definição que seja melhor do que essa, do ponto de vista da interpretação das Escrituras, do que é ser um verdadeiro cristão, do que a gente dizer que é o Espírito Santo vivendo nele, nessa pessoa. 2 vezes antes, no capítulo 7, versículos 17 e 20, Paulo fala de outro habitante do seu interior. Então, agora, depois, né, ele menciona o Espírito Santo. Mas no capítulo 7, versículos 17 e 20, ele fala de outro habitante. Diz aí, Romanos 7, 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, realidade anterior, passada. Ele falando, quem habitava em mim era o pecado. Quem morava dentro de mim era o pecado. Né? Quem vivia, entre aspas, né? Mas para gerar a morte, e isso dentro de mim, era o pecado. Versículo 20, é uma coisa, olha lá. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E esse pecado aí que ele menciona é o pecado arraigado, é o pecado raiz, é o pecado dos filhos de Adão. É a herança que os seres humanos receberam da parte do primeiro que foi criado. E então caiu em desobediência, em rebeldia, e por causa disso ele passou e ele fez com que todos aqueles que viessem após ele herdassem esse pecado. Agora, o grande privilégio dos filhos de Deus já é o Espírito Santo que mora neles para contradizer o pecado interior. O Espírito Santo ele vem como habitante no lugar do pecado, o pecado aí considerado como sendo um ser, né? E o Espírito Santo vem e ocupa esse lugar, e isso se torna o grande privilégio dos filhos de Deus, é ter o Espírito Santo dentro deles. E os versículos 10, que eu já li aqui e repeti e citei novamente, etc., como também o 11, o seguinte, indicam para mim e para você qual a grande consequência da gente ter o Espírito de Deus morando dentro de nós como habitante cativo. Qual é a grande consequência da gente ter o Espírito de Deus morando dentro de nós? O que diz o versículo 10? Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí vem o versículo 11. Vejam que sempre a frase começa com um se condicional. Se em vocês, né? Versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, e depois o 11, passa para o 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, qual é a grande consequência da gente ter o Espírito de Deus vivendo dentro de nós? Esses 2 versículos nos respondem: é vida, é vida. Porque o Espírito é vida, diz o versículo 10. E o versículo 11 diz que o Espírito vai vivificar o nosso interior. Coisa oposta ao que o pecado fazia, porque o pecado fazia a gente morrer. A resposta é vida. E vida para os nossos espíritos agora, como também vida para os nossos corpos no fim da história. Quando Cristo voltar, ou então mesmo antes, quando a gente fosse encontrar com Ele através da morte. Vida agora para os nossos espíritos e vida para os nossos corpos depois. Romanos 8 e 10 de novo. Eu quero enfatizar esse versículo, quero concentrar muito nele. O que diz? Se porém Cristo está em vocês, Cristo está em mim, Cristo está em você, Cristo está em nós, como estava em Paulo e estava naqueles irmãos de Roma. Então, se isso é realidade, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida em vocês, é vida dentro de vocês por causa da justiça. Então, mesmo que os nossos corpos tendam para a morte, porque nós somos mortais e a gente vai morrer, todos os seres humanos têm morrido, ainda
os que mais tempo sobre a terra viveram, mesmo que isso venha a acontecer, nós vivemos espiritualmente. Nós já vivemos espiritualmente, nós já temos vida no nosso ser interior. Lá no âmago, no profundo do nosso ser, a gente já tem vida. E mesmo que assim seja, ou seja, que os nossos corpos morram, no fim, eles também irão viver. Agora o versículo 11 de novo, passa aí. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, isso eu já li, né? Ele também vivificará o vosso corpo mortal. Olha que a referência às 3 pessoas da Trindade aí, esse é um dado interessante, né? O Deus que levantou Cristo dentre os mortos também há de levantar a mim e a você naquele dia final. Isso de acordo com o que eu falei antes. Ou seja, a gente tem vida agora em nossos espíritos, mas a gente vai ter vida em nossos corpos naquele dia final, e pelo poder do Espírito Santo. E aí vem Paulo concluindo no versículo 12, Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, ele está concluindo. Então, por causa disso, dessa maneira, assim, pois, irmãos, nós somos devedores. Nós temos uma dívida. Nós temos um débito, nós temos que fazer um pagamento. Que pagamento é esse? É aquele do pecado que habitava em nós, aquele do pecado que nos fazia alienados de Deus, que criou barreira de separação entre o ser humano e o Criador, etc., que foi resolvido na cruz. Não é essa dívida. A dívida da vida eterna, mas é outra dívida que Paulo diz que eu e você temos. Vamos ler de novo aí. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. E se o apóstolo tivesse completado o pensamento aí, ele não completou, mas deixou subentendido. Ele diria o seguinte: nós somos devedores ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito vive em nós e o Espírito nos dá a vida. Então, se assim é, a gente tem que viver segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito, a Bíblia explica muito bem o que vem a ser. Entendem o raciocínio de Paulo? Primeiro ele tergiversa, ele argumenta, e ele vai conduzindo, para chegar no versículo 12 e dizer: não tem jeito, a gente está devendo, a gente tem uma dívida. E nós precisamos pagar essa dívida. Cada um veja lá como age. Esta ideia de que a gente é devedor, ela traz necessariamente a obrigação de nós sermos santos. Não tem outra maneira da gente se referir a essa verdade bíblica teológica a não ser assim. Se você tem uma dívida e ela está caracterizada, definida, e não por qualquer um, mas pelo próprio Deus, através de sua palavra, então, isso quer dizer que, mediante o Espírito que lhe dá vida, que faz você viver, então, você tem uma dívida em relação a esse estilo, a esse comportamento de ser coerente e praticar de acordo com a sua nova realidade. É isso que Paulo está dizendo aí. Isso quer dizer que a gente fica obrigado a ser o que a gente é. Dá para entender? O que você é? O que eu sou? Eu não sou um cristão? Eu sou um cristão. Por que eu sou um cristão? Qual é a característica que mais define a mim e a você, no sentido de sermos cristãos? Falei isso aqui no início. É termos o Espírito de Cristo dentro de nós. Certo? Então, se a morte foi embora, né, e no lugar da morte entrou a vida, e essa vida entrou pelo Espírito da vida, que é o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo? Cristão. Eu sou, você é cristão. Então, isso necessariamente me obriga a ser quem eu sou, a funcionar de acordo com a minha posição,
a agir segundo o caráter que eu possuo, que é o de Jesus Cristo. E aí eu não posso fazer nada aqui que vai contradizer isso, porque se torna uma incoerência. Fica sendo inconcebível eu agir de uma maneira oposta e contrária àquilo que eu sou. Tanto é que Paulo, ele não, quando ele chega aí no versículo 12, ele não diz assim, nós temos que considerar aí, analisar como é que fica isso, não sei o quê. Não, ele já vai taxando, ele já vai dizendo, eu sou devedor, você é devedor, nós somos devedores. O que diz Gálatas? Passa aí, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Hein? Queria que você falasse junto comigo aí, você que está em casa. Olha lá, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem alternativa, não tem opção. Se você vive no Espírito, e eu perguntaria aqui, quem é que vive no Espírito aí? Ora, praticamente todos levantariam a mão, porque viver no Espírito significa ter o Espírito de Cristo dentro de si, certo? Então, você vive, se vivemos no Espírito, você vive, né, no seu Espírito, e é aí que realmente importa viver, né? Esse corpo aqui pode degenerar, pode envelhecer, etc, etc. Mas se você está vivo no seu espírito e quando chegar o dia da morte você estiver nessa realidade, vivo no seu espírito, é o que mais importa. Tá lá. Se vivemos no espírito, ou seja, se você tem o espírito de Cristo, o espírito de Cristo lhe dá a vida de qualidade eterna e que vai ter também duração eterna. Depois que você morrer, então Cristo lhe arrebatar, a história terminar. Se você vive no Espírito, então você tem que andar também no Espírito. Não tem opção. Certo? E é uma coisa, essa história, né? Quer dizer, Jesus Salvador, Jesus Senhor, Jesus é só Salvador, Jesus é só Senhor. O que Ele é? Você pode ter Ele como Salvador, mas não ter Ele como Senhor. Eu não entendo isso. Para mim, se Ele é Salvador, Ele é Senhor também. Ou seja, Ele tem que ser. Se Ele não é Senhor também, fica algo meio esquisito, meio estranho. Que vida cristã é essa? Em que Jesus é só o seu Salvador e não é o seu Senhor também. Então Gálatas 5:25 diz aí, se o Espírito Santo nos dá vida, é impossível que a gente pratique, ou deveria ser impossível que a gente pratique as obras da carne. Por quê? Porque as obras da carne é o caminho da morte. Paulo vai dizer isso mais na frente aí em Romanos. As obras da carne, se a gente as praticar e viver nessa atitude e comportamento, nós estamos trilhando o caminho da morte. Se a gente andar segundo a carne, o caminho em que estamos é o caminho da morte. É uma incoerência total. A gente ser o que é, e, em contrapartida, o nosso comportamento ser outro completamente diferente. É inconcebível você possuir a vida eterna dentro de si e você brincar com a morte. A morte no sentido espiritual, até a morte no sentido eterno. Você jogar com isso, você brincar com isso. Como cristão que diz que é seguidor de Jesus, como eu digo que sou seguidor de Jesus. Gente, nós estamos vivos porque o Espírito de Deus nos deu vida, certo? Então, se isso é verdade, nós somos, portanto, devedores ao Espírito que nos deu vida. Nós não estamos devendo mais ao Deus Criador, ao Deus Pai, em razão, eu já expliquei isso aqui lá atrás. Mas nós somos devedores agora ao Espírito que nos dá vida. E aí a gente tem que fazer morrer de maneira cabal as obras da carne. Eu poderia dizer que somente ao morrer para as obras da carne é que a gente vive. Vive realmente, vive abundantemente, vive grandiosamente, vive extraordinariamente, mas não é outro tipo de vida que o Espírito nos tem dado, ou quer que a gente experimente, a não ser essa, a extraordinária, a maravilhosa, a surpreendente, a transcendente. É só esse tipo de vida. Olha o versículo 13 aí. O versículo 13 de Romanos 8 nos apresenta a grande alternativa. Qual é a alternativa aí?
alternativa é a seguinte, reparem sempre na condicional se, tá? Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, o que eu falei lá atrás? Que se viver... Mas Paulo estava falando com quem? Com incrédulos? Não, ele estava falando com os irmãos cristãos de Roma. E falando para eles, se vocês, meus irmãos em Cristo, se vocês viverem segundo a carne, vocês vão caminhar para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo deixa muito claro aí, que eu cristão, você cristão, você tem que escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem que escolher. Como é que vai ser isso? Vai ser mediante sua decisão. O que você vai fazer? E Paulo não deixa dúvida quanto ao que devemos escolher. Ele não deixa dúvida. Ele já vai dizendo, sou devedor. Você é devedor. Você que está lendo aí minha carta. Nós somos devedores. E falei lá atrás, devedor, do ponto de vista aqui paulino, é a pessoa ser obrigada, repito, obrigada. Mas tem alguém com uma arma na minha cabeça, apontando e ameaçando, dizendo forçosamente, agressivamente, violentamente, se não pagar a dívida, vai morrer, perdeu. Não tem. E quem está falando isso é um homem como eu e você, uma pessoa como você, mulher, que está aí do outro lado. É Paulo. Não é Deus, não é. Mas Paulo, pela compreensão dele, inteligência espiritual, ele está concluindo, e ele está definindo. E é verdade, é isso mesmo. Ele está dizendo, se vocês forem de agora, vocês vão morrer. Vocês vão no caminho da morte, vocês vão morrer. Agora, se vocês caminharem segundo o Espírito, vocês vão viver. Gente, só há duas categorias de pessoas. As que estão na carne, ou seja, as não regeneradas, e as que estão no Espírito, as regeneradas. A humanidade se divide entre essas duas classes e categorias de pessoas. As que estão na carne são as não regeneradas. Opa! Quer dizer que se eu me digo cristão, que frequento uma igreja dita cristã, mas eu vivo na carne, isso pode significar que eu não sou regenerado? Pode. Ah, mas quem define para mim? É o senhor, pastor? Não, eu não. Sou eu não. Mas é você mesmo, na sua relação com o Criador, na sua relação com a palavra do Salvador. Você tem a Bíblia aí, na sua relação via comunhão, em oração, querendo esclarecer esse ponto. Na sua relação com a comunidade dos discípulos, ouvindo os sábios, os anciãos, no entanto, a pessoa mais idosa, mas a que tem experiências com Deus, de crescimento, de amadurecimento, de vida de fé, uma coisa para ser resolvida. Ao se dirigir aos Romanos, continue aí comigo, aliás, voltando de novo atrás, no versículo 9 do capítulo 8, Paulo diz para eles, aqueles irmãos, olha só, eu entendo que vocês não estão na carne não, hein? É isso que eu entendo, certo? Inclusive vou afirmar aqui, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Aí ele dá aquela travada no versículo, fala assim, põe uma vírgula e fala assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Opa, olha o alerta, olha o sinal. Você vê que ele começa afirmando, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Aí põe uma vírgula e cria a ressalva, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E depois continua aí no versículo. Porque se alguém
não tem o Espírito de Cristo, continua ressalvando, continua condicionando. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. E aí veio o versículo 10 de novo, estou batendo em cima. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Gente, de fato nós somos devedores, não à carne, mas ao Espírito. Quem tem essa compreensão é gente que amadureceu na fé, é gente que avançou no conhecimento, é gente que já experimentou a graça perdoadora do Senhor, que já viveu a intimidade com Ele, já seguiu em frente na caminhada de fé. Quando a gente chega a esse nível, o nível em que o apóstolo Paulo chegou, é porque confirmamos que realmente nós temos a mais séria obrigação de ser o que a gente é, de conformar a nossa atitude ao nosso caráter. É a mesma situação da árvore com os seus frutos, é a mesma situação da fonte que só pode jorrar um tipo de água, ou é esse ou é aquele, e por aí vai. Se a gente quiser zerar a nossa dívida, mas tem isso de zerar a nossa dívida? Tem. E eu pergunto aqui, você quer zerar a sua dívida? Você quer zerar a sua dívida com o Espírito? Ah, mas é possível? É possível. O que eu tenho que fazer? Você tem que se envolver em 2 processos. Um processo se chama mortificação e o outro processo se chama aspiração. Se você quer resolver isso, e resolver para agradar a Deus, resolver para estar de conformidade com a sua vocação em Jesus, se você quer resolver isso, para ao invés de entristecer o Espírito, você fazer ele jubilar dentro de você, você tem que se envolver em 2 processos. O primeiro chama-se mortificação e o segundo chama-se aspiração. O que é a mortificação? É você fazer morrer as obras da carne. É você mortificar o seu corpo. É você dizer não para os instintos pecaminosos. É para você se autonegar naquilo que sabe que é a manifestação do eu, o eu egoísta, o eu adâmico. É você bater o pé e o poder está dentro de você. Eu tenho esse poder, eu posso dizer, eu, Paulo Timóteo, tenho a força? Não pode. Porque você, Paulo Timóteo, você não tem a força. Mas você pode dizer, em Cristo posso todas as coisas, porque Ele me fortalece pelo seu Espírito. Aí você pode. Aí você pode, porque o poder que existe em você é o poder do Espírito Santo para lhe ajudar a ser mais do que vencedor em todas as coisas que querem lhe afastar de Deus, que querem lhe afastar de Jesus Cristo, que querem lhe afastar do próprio Espírito Santo. Então você tem que fazer morrer as obras da carne, isso se chama mortificação. E ao mesmo tempo você tem que desejar as coisas do Espírito, você tem que aspirar por elas. Você tem que querer que elas encham a sua vida. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-os do Espírito, Paulo está falando disso, está falando de uma aspiração sublime. Paulo está falando de um envolvimento pleno com aquilo que é do Espírito Santo. Ele escrevendo aos Filipenses, acho que é capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, que a gente deve se encher de tudo que é verdadeiro, estou com o texto aqui, tudo que é respeitável, Filipenses 4, 8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, ao mesmo tempo que você tem que arrancar os seus olhos, cortar mãos e pés, quando a tentação vier e ameaçar. Então, para não pecar, não transgredir, não desobedecer a Deus, se necessário, arranca teu olho, corta tua mão, decepa o pé. Claro que é a linguagem figurada das Escrituras, Ou seja, faça o máximo que estiver ao seu alcance para não transgredir, para não pecar. Ao mesmo tempo, envolva-se com aquilo que é do Espírito Santo, está lá em Filipenses 4, 8. Você sabe qual é a única atitude que você pode ter diante da carne? A única atitude que você pode ter diante da carne. A carne é a natureza pecaminosa.
Carne não é essa matéria que pele, tecido subcutâneo, e são os órgãos do organismo, nervos, artérias, veias e fígado. Não, carne não é isso, de acordo com a Bíblia. Carne é a natureza pecaminosa, certo? Herdada de Adão. A única atitude que você pode ter diante da carne é assassinar ela. Assassinar, é matar ela. Não tem outra atitude a fazer. Não tem conserto. Não tem remédio. Não tem reforma. Não tem. Você tem que matar. E a Bíblia diz para você fazer isso. Mas como é que eu mato essa minha natureza pecaminosa? Jesus disse o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você mata através da autonegação. Mas eu não consigo. Não consegue porque você não busca a Deus como deveria buscar. Você não se enche do Espírito como deveria se encher. Porque o Espírito de Deus é o poder de Deus. É a força de Deus. É a dinamite de Deus para lhe ajudar a ser vencedor contra o seu eu e contra a sua carne. E aí não tem jeito. Não pense você que vai ser fora dos meios de graça que a gente vai conseguir. Ficando solto, leve, fluido, aí na vida, sem amarras, sem compromissos, que a gente vai conseguir isso. O que o senhor está dizendo, pastor? Estou dizendo que se você não se utilizar dos meios de graça, ou seja, leitura, meditação, estudo da palavra do Senhor, se você não se utilizar da oração, se você não se valer da comunhão dos santos, se você não se associar de maneira compromissada com esses meios de graça, então vai ser complicado, vai ser difícil, porque isso aí é disciplina. Eu preciso de disciplina, você precisa de disciplina. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E a disciplina a gente se autoimpõe. Se você deixar por conta da sua vontade, não vai acontecer. Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero, isso que eu acabo fazendo. E ele completa o raciocínio, mas graças a Deus, pelo poder do Cristo em mim, graças a Deus, pelo Espírito da vida em mim, porque ele sabia que isso era o poder para bater contra a vontade do eu pecaminoso e da carne contaminada. Gente, mortificação e aspiração, nesses versículos aí, são expressas no tempo presente. Por quê? Porque tem que ser de uso contínuo e permanente. Lucas 9, 23, volto a citar esse versículo que está aí. Jesus disse, dia a dia tome a sua cruz. Dia a dia tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, mortificação. Dia a dia tome a sua cruz, ou seja, invista e permaneça fazendo assim, e siga-me, ou seja, aspire por mim e aspire por aquilo que é do meu espírito. E há ainda uma outra coisa que une mortificação. Hoje não tem aguinha, que une mortificação e aspiração. O sentido da vida, o segredo da vida, e no seu sentido mais pleno. Gente, não há vida verdadeira sem a morte chamada mortificação. Não há vida verdadeira sem essa morte chamada mortificação. Como também não há vida verdadeira sem a disciplina chamada aspiração. Isso aí é algo para eu guardar e para você guardar também. Se você quer experimentar a vida verdadeira em Cristo, quando eu falo de vida verdadeira, é plena, certo? Extensiva, é a vida completa, a vida mais que abundante. Então, você tem que mortificar os feitos da carne. E você tem que disciplinar, através dos meios de graça, as aspirações mais sublimes por aquilo que é de Deus.
É aquilo que é de Cristo, é aquilo que é do Espírito Santo. E aí, ao fazer morrer as obras da carne, você vai viver. Para terminar, Romanos 8,6, né? Pois a inclinação, pode pular o outro, vá direto para Romanos 8,6, que diz o quê? Pois a inclinação da carne é morte. Agora estou acabando, pô. Agora não adianta. Romanos 8,6, pois a inclinação da carne é o quê? Fale aí, você que está do outro lado da tela aí. É morte. Basta você se inclinar na direção da carne, que você já pegou desvio, você já está no atalho, né? E você vai chegar num lugar ruim. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Cristão, pague a sua dívida. Pague a sua dívida. Pague todo dia. Pague dia a dia. Pague a cada dia. E você vai ver. Que satisfação, que felicidade é poder fazer isso. Num sentido um tanto diferente, mas creio que é aproveitador para você. Deus o abençoe. Que a gente possa aprender a fazer isso hoje, amanhã e todos os dias até Jesus Cristo voltar. Se fizermos assim, se pagarmos a nossa dívida ao Espírito, nós experimentaremos o que é abundância. Nós experimentaremos o que é felicidade no sentido mais celestial, mais transcendente que existe. Enquanto o pessoal da música se aproxima, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Louvamos-te, bendizemos-te. A gente... Foi bom termos prestado atenção nesse versículo aí, Paulo dizendo que nós somos devedores, nós temos uma dívida e que o certo é pagar. Interessante, né? Que essa dívida não tem fim, né? Ela não acaba, ela não diminui. Ao mesmo tempo, quanto mais ela permanece e cresce, mais somos abençoados. Mais recebemos, mais temos para dar, distribuir, compartilhar. E a gente vai reparando e notando que aquilo que a gente recebe em troca do pagamento dessa dívida são valores que penetram a eternidade. São valores que vão nos seguir e acompanhar como testemunhas de que fomos fiéis a Ti. São verdades, são justiças, são bondades, são misericórdias, são compaixões, são solidariedades, são empatias, são serviços a favor do outro, são benefícios que fazemos sem ver a quem. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Ao contrário daquilo que de mais ignóbil, mais terrível, de mais sujo, impuro existe na nossa natureza adâmica, no lugar destas coisas, porque as fazemos morrer, assassinamos uma a uma, no lugar destas coisas brota tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo em que há virtude e louvor existe. Então, com isso nosso espírito regozija, nosso homem interior regenerado dá pulos de alegria, e a gente se sente mais perto de Deus, mais identificado com Jesus, a gente se sente mais pleno do Espírito Santo. Como que vamos antecipando a chegada no céu, como abreviando, né, o tempo da nossa partida. Então, muito obrigado. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos de uma renovação diária, constante, permanente. Mas a gente tem um passado. Tem. Passado para lembrar e glorificar o dia em que, ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação.
A grande paz que eu alcancei perdura ainda no meu coração. Mas não é só isso. A gente tem um presente. E o futuro é aquilo que a gente resolve no hoje. Como o nosso presente tem a ver com o que decidimos no passado. Então, torne-se um assassino. Torne-se um homicida. Tudo bem? Ah, mas vou matar quem? Mate seu eu egoísta, seu eu vaidoso, seu eu soberbo, hein? Mate seu eu agressivo, mate seu eu fofoqueiro, mate sua carne também, né? É sinônimo aí, né? Sua carne rebelde, né? Aquela que está sempre querendo, né, dar uma levantada, né? Mate ela. Ah, mas com que armas? Mortais? Não. Paulo também diz que as armas da nossa milícia não são mortais, não são carnais, não são mortais não são naturais, né? Mas são armas espirituais. Você tem que matar se valendo do poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? Resolva ser uma pessoa diferente, né? Que os outros se surpreendam com a mudança, com a transformação em você, e venha glorificar ao Deus que as terá salvado. Lá no céu, recompensa, hein? Porque você conduziu muitos filhos à glória. Claro que Jesus Cristo é que fez isso prioritariamente, mas você, como um agente dele, você foi. É isso. Amém? Deus, muito obrigado por tudo. Bendizemos o Senhor, leva-nos em paz. E para quem já está em casa, uma noite de descanso, uma noite reparadora. Ó Deus, queremos estar mais perto do Senhor. Nós não queremos fazer de culto recreação. A gente não quer aqui fazer um recreio. A gente não quer aqui passar um tempo, mas a gente quer receber o que vem do Senhor e também produzir através do Espírito Santo o que abençoa e o que beneficia espiritualmente as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, fique em paz, uma boa noite, tudo de bom.